Olá, boa tarde. Hoje é 25 de julho de 2020. A Psicanálise Live ganhou o título de Refúgio, Mal-Estar na Fronteira. Vamos falar sobre o refugiado, acima de tudo, as implicações psíquicas do refúgio. Sejam bem-vindos, Heloísa, Silmara, a Clareira, Júnior, Maia, um abraço para vocês todos, bem-vindos. Eu vou pedir ajuda. Eu queria que vocês me falassem se... Cláudia, bem-vinda, minha coordenadora querida aí, lá de Alphaville. Acho que é ela, se bem que tá Cláudia Ferreira. De qualquer modo, ambas são bem-vindas. Maria Júlia. Vou treinando para defesa, exatamente. Pessoal, por favor, eu tô sem a iluminação. Vejam se assim fica melhor ou com a luz. Bem-vindo, Rodrigo, Shirley, Ana Murta. Com luz, sem luz. Como que fica melhor? Dani, bem-vinda. Marielle, Maia, com luz? Com luz. Então eu vou assim, né? Com luz é assim. Fica melhor? Então, Heloísa, vou na sua, hein, Heloísa? Ih, agora tô falando que é sem luz. Rosalva, minha tia, um beijo, bem-vinda. Vamos ver, com luz agora, tá? E aqui sem luz. Vamos fazer uma enquete rapidinho para ver o que fica melhor. Gabriela, Vera, todas bem-vindas. A Dani falou que sem luz é melhor, agora está sem luz e aqui com luz. Sem luz, mais um voto para sem luz. Sem luz, então pronto, sem luz ganhou. Então vamos sem luz. A luz deixa esse reflexo horrível nos olhos, que não... Desi, muito bem-vindo. Tá sem som, gente? A luz deixa aquele reflexo horrível. Mas vocês estão me ouvindo? Por favor, façam um sinal de positivo se tiverem, porque alguém falou assim... sem luz e com som. Aí eu falei, uau, será que tá sem som? Mas vocês ouviram aqui eu perguntar da luz, né? Joia, Kelly, obrigada. Clareira, estão me ouvindo, que bom. A propósito, enquanto o pessoal termina de chegar, eu até providenciei uma musiquinha pra gente entrar no clima. É uma música chamada Diáspora, dos tribalistas, né? Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brau, que foi tema de uma novela que falava dos refugiados. Então, enquanto a gente aquece, vou deixar o sonzinho aí de fundo. Hoje é um tema que aparentemente pode parecer não tão próximo, mas na verdade não só os refugiados experimentam um refúgio, né? Eles falam de um refúgio no sentido de cruzar uma fronteira física, mas nós que nunca mudamos de país podemos recorrer a um refúgio psíquico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Carla, bem-vinda. Noemi, bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho para começar. Se vocês puderem caminhar, tem o aviãozinho aí embaixo. Vejam os contatos de vocês que estão online e que pode ter interesse em psicanálise ou no refúgio, na imigração, em todos esses temas que vêm junto. Vamos lá. Acho que podemos começar, será?
Aliás, tem algum estrangeiro aqui na live? Adri, bem-vindo. Se tiver algum estrangeiro ou descendente puder nos informar, acho que a gente já vai aquecendo, entrando no clima do tema, né? Como vocês não estão falando, eu tô achando que não tem ninguém. Ah, legal, Adri. A música diáspora fala exatamente de exílios, né, de rompimentos, do trânsito de refugiados e imigrantes que está tão intenso nas últimas décadas. Os tribalistas foram assim, extremamente sensíveis e abordaram o tema na música de uma maneira muito rica. Algum estrangeiro ou descendente de estrangeiro? Porque nós vamos falar do refúgio atual, mas o Brasil, acima de tudo São Paulo, tem uma história muito antiga e forte com refúgio, né? Temos muitos descendentes de estrangeiros aqui na nossa cultura. Evane, bem-vinda! Odair, Silvana, sejam bem-vindos. Titi, ou é Titina, como as pessoas vão abreviando os nomes, né? Às vezes fica difícil saber onde termina o nome, onde começa o sobrenome. Bom, Rômula, minha ex-aluna, que prazer, Rômula, tê-la aqui. Bom, então a música terminou, acho que nós podemos começar a live propriamente dita. Eu vou tentar acionar a caixinha. Eu queria deixar a caixinha, mas acho que só na hora de responder que eu posso ativar as respostas. E a luz apagou, não, vocês falaram sem luz, ok. Bom, eu vou, de vez em quando, eu dou uma olhadinha nas perguntas e no final eu vou deixar um tempo maior para a gente conversar sobre o que a apresentação suscitar em vocês, tá? Então, se vocês quiserem deixar para fazer as perguntas mais para o final, fica mais fácil de não se perder aqui ao longo da live. Então, como eu tinha dito, né, boa tarde, Ciane, bem-vinda, Kátia, Arlene, professora Arlene, Roberta, todos bem-vindos. A live chama Refúgio, Mal-Estar na Fronteira, né? É um tema muito amplo, mas eu vou fazer um recorte para que a gente consiga abordar o tema de modo satisfatório, tá? Não cabe tudo, até em 50 minutos, até por isso eu fiz alguns posts nos stories, né, definindo algumas figuras de estrangeiros, porque eu vou falar especificamente do refugiado, mas existe o imigrante, o expatriado, o exilado, aí tem o imigrante geográfico, e várias outras, imigrante econômico, várias outras denominações, né? E por que eu falei de mal-estar na fronteira? Em função, gente, aí numa alusão ao texto do Freud, o mal-estar à cultura, em função do número de refugiados e imigrantes, de um modo geral, que transitam hoje ao redor do mundo. A ONU, que é o órgão oficial que cuida, que administra a mobilidade humana no planeta, né? Ela declarou que nas últimas décadas tem mais pessoas em trânsito do que pessoas que nascem e vivem até morrer no mesmo país. Não significa que a população de refugiados é maior do que a população de não refugiados, mas significa que hoje, mesmo quem não é refugiado, a maioria das pessoas morou, ainda que temporariamente, em algum outro país,
né? Então aquele sujeito fixo na terra natal é cada vez mais escasso. E se inserir numa outra cultura tem uma série de implicações na identidade. E nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer da live, tá? Então, os números são astronômicos, mas eu não vou aqui entrar nessa questão, porque o foco são os aspectos psíquicos. Mas o fato é que o refúgio é uma área que reúne, além da psicanálise, a psicologia, a sociologia, o direito, a geografia, variadas áreas. E em função disso, para organizar todo esse campo, vão se colocando nomes nas várias figuras estrangeiras, como eu disse, além do refugiado, imigrante, etc. e tal. E isso pode camuflar a condição de sujeito. Todos eles são pessoas, mais do que pessoas, numa visão psicanalítica, o sujeito. Não aquele sujeito de direito, ou melhor, não só o sujeito de direito, como reconhece a lei, mas o sujeito psíquico, o sujeito do inconsciente, né? E isto aqui é então o tema desse nosso encontro. Bom, antes eu vou falar um pouco de como começou a minha trajetória no âmbito da interculturalidade. O meu mestrado foi sobre os executivos expatriados, né? Então pessoas que mudam para outro país em função do seu trabalho. Eu prossegui pesquisando esse tema enquanto professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E depois, no doutorado, eu mudo vamos dizer assim, o foco, né, a figura de estrangeiro, e em função da extrema violência que assola a vida, portanto, o psiquismo dos sírios, que estão enfrentando uma guerra civil há bastante tempo, né? Acho que em torno de 10 anos, se não me falha a memória, 8 anos, 10 anos, agora me fugiu esse número, mas é relevante o suficiente para atiçar a minha curiosidade, o meu desejo de conhecer os reflexos do refúgio, os reflexos da guerra no psiquismo do sujeito, né? Lembrando, portanto, que quando eu estou aqui falando do refúgio físico, como eu disse, mas o refúgio psíquico, todos nós em algum momento podemos recorrer a ele. Vamos ver já. Bom, e o mal-estar, ele vem exatamente diante da atitude da sociedade, do governo de vários países, em relação ao sofrimento dessas pessoas que têm suas vidas desorganizadas num nível avassalador, e a consequência visível e que mais chama a atenção é o próprio refúgio, é abandonar o seu país, né, os seus vínculos, a sua casa, o seu trabalho, o seu cotidiano, todas as suas relações sociais e familiares, e morar numa cultura onde quase tudo é diferente, né? Cultura no sentido de valores, de modo de vida, as leis, o modo como a sociedade brasileira, por exemplo, está organizada é muito diferente, muito distante do modo como a sociedade síria está organizada. Isso para não falar de outros refugiados, né? Refugiados de outros países que estão morando aqui no Brasil também. Bom, e por que isto é um mal-estar? Essa indiferença dos governos é um mal-estar. Porque todos nós, né, pertencemos à mesma espécie, a espécie humana, né? E o que caberia seria uma solidariedade, um acolhimento de pessoas que têm a sua vida desmantelada, alguns mesmos destruída, né? Em função do refúgio, da necessidade de procurar o refúgio. Que o refúgio é mudar de país para proteger a vida, proteger de ameaças, que pode ser desde milícias, né? A guerra civil, como é o caso da Síria, a perseguição política, religiosa e etc. Essa saída do país, geralmente, ela ocorre de modo clandestino. Por isso, esse refugiado não pode retornar
facilmente ao seu país de origem, caso ele decida. Então isso diferencia o refugiado do imigrante, que o imigrante pode, ele não tem nenhum impedimento legal para voltar. E essa questão legal, ela tem implicações, ela tem uma relação com o psiquismo. Porque quando se está num lugar em caráter clandestino, ou saber que não pode voltar, não pode ter acesso, né, a um lugar onde a sua vida foi construída, isso traz um sofrimento extremamente intenso e muito particular. Bom, voltando, o mal-estar nessa indiferença, né? Por que mal-estar? Quando Freud fala do mal-estar na cultura, ele ressalta que a cultura é o modo que a humanidade tem de organizar suas pulsões e conseguir viver em grupo, né? De maneira civilizada, onde as pessoas conseguem se respeitarem mutuamente. Quando, ao invés de sermos solidários, nós deixamos esse refugiado à margem da nossa fronteira, a gente está então instalando o mal-estar nessa cultura. Ao invés da solidariedade, o abandono. Muitas pessoas ficam anos morando em campos de refugiados, que são aquelas tendas, muitos de vocês já podem ter visto na mídia, né? São tendas que têm muito perigo e as condições são muito precárias. Eu entrevistei 2 pessoas, porque esse tema é o tema da minha pesquisa de doutorado, né? Eu já fiz as entrevistas, o doutorado já está chegando no final. E as pessoas que precisaram morar nesses alojamentos da ONU relatam assim um terror imenso. Elas saem do furacão da guerra, saem do meio da guerra lá na Síria, mas elas ficam quase que no relento. Eu lembro que tinha uma entrevistada que ela frisava bem: a tenda fecha com zíper. O que ela quer dizer? Ela não se sentia segura e de fato não tinha segurança. Tanto que tem muitos estupros nos acampamentos, porque essa segurança não ocorre. Então ela fala que para fazer as necessidades fisiológicas tinha que andar muitos quilômetros, para buscar água tinha que andar muitos quilômetros. Então tem uma precariedade física e psíquica que envolve a experiência de refúgio. Muito dificilmente eles vêm direto para o país no qual eles escolheram ou que acolheu esse sujeito refugiado para viver, para reconstruir a sua vida. Alguns passam por vários países até chegar a um local onde eles conseguem se fixar. E alguns vão para essas tendas, para esses acampamentos, que tem ali algum acolhimento, as tendas são dadas, a alimentação vem, tudo isso, mas isso é precário. Não pensem que por estar ali abrigado nesses alojamentos que tem uma segurança, tem paz, tem tranquilidade. Não, é um tanto diferente. Bom, eu fiz aqui um roteiro só para não me perder diante de tantas facetas que o refúgio traz, né? Então o refúgio ele pode ser pensado em 3 momentos, que é a saída do país de origem. Isso envolve rompimento, como eu já falei agora há pouco, rompimento com o próprio país, e aí eu falo tanto a questão física, a cidade, o cheiro da cidade, um cotidiano que estava estabelecido, como a cultura em si, os valores, um referencial, um modo de pensar, um modo de se comportar, etc. né? Então isso a gente está falando de um luto, a gente está falando de perda, de rompimento, de separação. Então aí o luto se mantém muito presente, muita dor nesse momento. E é importante observar que nem sempre as famílias saem ao mesmo tempo, né? Alguns, às vezes cada membro do país, dessa família, vai para um país diferente. Eu vi nas entrevistas, pude entrevistar uma garota que saiu da Síria numa viagem clandestina, sozinha, aos 17 anos de idade, porque se ela fosse se despedir das pessoas, ela poderia ser descoberta. E aí é um
um horror assim em termos de perigo do que ela passa para chegar até a Turquia, e 1 ano e meio depois ela consegue chegar aqui no Brasil. Bom, algumas pessoas se perdem, né? Algumas pessoas perdem os seus filhos nessas viagens, são viagens precárias. Alguns morrem nessa travessia, principalmente nos barcos. A mídia mostrou bastante aquelas viagens em botes. Que barcos? Atravessar o oceano num bote, né? Então tem um horror ali, é uma experiência limite, né? E que mobiliza o que tem de mais primitivo no psiquismo. Bom, essa é a primeira parte, né? Depois aliás, eu falei de duas partes: do deixar a cidade, o país, o rompimento de laços de família, de amizade com a cultura. A viagem em si seria a segunda fase, e a terceira fase é a inserção numa cultura diferente, num mundo novo, né? Então é se deparar com o estrangeiro que habita em nós. O Freud fala num texto bastante conhecido, denominado Estrangeiro, também traduzido como estranho, vocês podem encontrar das duas formas, né? Ele fala de um estranho se referindo mesmo ao psiquismo, ao reprimido, aspectos nossos que ficam encobertos em função do trauma, né? Porque está reprimido, mas que se manifestam por meio de variadas expressões do inconsciente. A gente faz um paralelo com isso, de maneira muito acentuada, o refugiado lida, porque essa experiência de dor, de desamparo que ele vive ao romper com a cultura, ao romper com o seu país e com toda uma história de vida, e o coloca então no desamparo, na insegurança, no medo, no luto, mobiliza o estranho, mobiliza traumas ali constitutivos do início da vida, né, que se comunicam com o trauma que se vive no refúgio. E aí lembra as duas definições de Freud, né, sobre o trauma, quando ele fala da teoria da sedução, o trauma que vem principalmente do reprimido no complexo de Édipo, mas também depois ele volta a falar de outros traumas, né, do trauma do desmame e tantos outros que a gente vive na infância, né? A separação ali que para algumas crianças é traumática, do ingresso na escola, que é outro afastamento da mãe, a separação do objeto transicional e um Winnicott, quando deixa o ursinho, a fraldinha que a criança usa para acalmar, né, o seu psiquismo, para encontrar o conforto, algo que representa sua mãe. Então todos esses traumas, eles se comunicam com o trauma que o Freud chama depois de neurose de guerra. É um trauma que não está ali sendo gerado no mundo interno, mas ele vem do externo. Por exemplo, essa perseguição da guerra, o refúgio e tudo isso, ele vem de fora e invade de maneira agressiva, né, o psiquismo do sujeito. Então esses dois traumas, eles se comunicam. Do mesmo jeito que ele fala que o narcisismo secundário tem uma comunicação direta com o narcisismo primário, eu entendo que esse trauma da vida adulta, porque a maioria, não só tudo bem, tem crianças e adolescentes também que vivem o refúgio, mas esse trauma que vem de fora, né, o trauma da guerra ou o trauma da cultura, ele se comunica, ele reaviva os traumas mais primitivos que estariam, entre aspas, descansando no inconsciente, ou melhor, reprimidos no inconsciente. Eu percebi isso na primeira entrevista que eu fiz, né? E com um adulto, um homem adulto de 30 e tantos anos, quase 40, e ele começa a trazer aspectos na sua narrativa
que no primeiro momento eu fiquei em dúvida se ele estava retomando aspectos muito primitivos da sua identidade, o que me levou a pensar na posição esquizoparanoide da Melanie Klein, ou se não se tratava disso, se simplesmente era um relato duro e cru dos horrores que a guerra impõe ao homem, né? Então, para entender o que era interno e o que era externo, o meu orientador, que é o professor Renato Mezan, me sugeriu construir um capítulo sobre a Síria, para ter elementos objetivos, para entender melhor como essa guerra se constituiu, se formou, como ela invadiu a vida dos sírios, e aí a gente tem uma clareza maior, né? O que vem do mundo interno e o que vem do mundo externo, e como esses dois elementos se entrelaçam na experiência de vida dessas pessoas. E foi muito interessante essa sacada do Renato, porque aí não só isso começa a se, né, desvencilhar, como também joga luz no trauma que esses participantes começaram a relatar. Por exemplo, uma questão que o trauma coloca é que, por ser uma experiência tão forte, tão violenta, as pessoas geralmente duvidam, elas questionam se aquilo mesmo aconteceu, ou por que aconteceu, como isso se deu. E muitos dos meus entrevistados são pessoas com um nível cultural bem elevado, né? E ainda assim, é recorrente na narrativa deles, assim, eu não entendo como essa guerra aconteceu. Até hoje eu não entendi, eu tô aqui já há 4 anos, mas eu ainda não entendi como é que eu vou parar aqui. Como tão de repente a minha vida mudou nesta intensidade. Quer dizer, as informações estão ali. Quando a gente está fora, emocionalmente protegido desses acontecimentos, porque eu não sou sírio, eu não morava lá, então eu não vivi isso, né, como eles viveram, para mim fica muito evidente, ou para qualquer outra pessoa que não está lá submetida a essa violência, fica muito claro, você consegue ver nas matérias de jornais, de revistas, como que essa guerra se desenrolou. Mas para eles que estavam lá dentro, fica algo sem sentido, que é o que constitui o trauma. Eu não entendo, até agora, olha, eu não entendo. Eu lembro que um dia eu acordei e eu saí, e quando eu virei a esquina, uma bomba estourou na porta da minha casa. Por 5 minutos eu não morri. Então esta, diz a entrevistada, é a minha primeira memória marcante dessa guerra. Foi aí que eu entendi que de fato tinha uma guerra. Mas mesmo assim eu não entendo, né? Quer dizer, é a narrativa do trauma, é algo que não pôde encontrar ainda um sentido, um significado, e por isso instaura essa pessoa na dor, no desamparo. Né? Então, a experiência do refúgio, ela promove uma vulnerabilidade psíquica de tamanha monta que desorganiza a vida, não só do ponto de vista objetivo e físico, desorganiza a vida dessas pessoas. A parte objetiva a gente vê, né? Deixa tudo lá e vem para cá. Para cá ou para tantos outros países. Na verdade, aqui nós temos poucos refugiados. A concentração de refugiados sírios está nos países vizinhos, porque é mais fácil, é mais rápido chegar lá e eles se abriram, muitos deles se abriram, né, para receber os sírios, os refugiados. Mas tem uma pesquisa que mostra que a percepção do brasileiro é que aqui tem 6 vezes mais refugiados do que o que realmente tem, né? Então o Brasil, ele aceita legalmente, ele concede o refúgio, desde que essas pessoas não tenham algumas limitações, como por exemplo não sofrer nenhum processo criminal em seu país e outras questões dessa natureza. No entanto, as políticas de acolhimento, elas ficam reduzidas à concessão de documento, né? E em alguma medida
vida uma promoção para o ingresso no mercado de trabalho. Tá? Não do modo como poderia ser feito, mas tem algum movimento nesse sentido. Por que eu falo reduzido? Porque isto nega a condição de sujeito do refugiado. É como se ele não precisasse reorganizar o seu psiquismo, as suas emoções, a sua experiência de vida. Quando o governo olha para o refugiado, o que ele vê? Necessidade de documento e de trabalho. E de fato, isso é extremamente importante, mas é insuficiente, né? Então, em decorrência disso, eles perpetuam o sofrimento e muitos deles desenvolvem uma série de doenças. Eles somatizam essas emoções, essas memórias que não têm espaço, né, para emergir. Então, olha, a Eliana está perguntando: o refugiado é uma pessoa que busca proteção e eles ficam sem referência de lugar? É mais ou menos isso. Na verdade, ele fica no entre mundos, né? Ou no entre muros, como alguns autores falam, Eliana. Eles têm uma referência que já não tem tão clara, porque a partir do rompimento com o país de origem, isso tudo é muito balançado. Com o ingresso numa nova cultura, ele é exposto a um outro referencial, a um outro modo de se relacionar, de se constituir, etc. Então, na verdade, tem aí é como se eles vivessem um chacoalhão, né, na sua identidade. Os seus alicerces, eles são balançados. E eles vivem, então, essa crise de identidade. Quem sou eu? Eu não sou mais aquele de quando eu morava na Síria, por exemplo, né? Isso pode se aplicar aos demais refugiados de demais nacionalidades, mas eu não sou mais aquele porque hoje eu gosto, por exemplo, de feijoada, eu gosto de um jeito de ser que não era o meu jeito de ser de antigamente. Então tem aí todo um questionamento, uma crise de identidade. Muito se fala na crise migratória. O Bauman, ele fala que a crise ela é muito maior do que uma crise migratória. Ela é uma crise humanitária. E eu concordo com ele, é uma questão de humanidade, né? São pessoas que estão mergulhadas num intenso sofrimento. Mas é também, no meu modo de ver, uma crise psíquica, né? De grande importância. Então, a singularidade desse sujeito, ela precisa ser reconstituída para que ele possa existir sem tanto sofrimento, onde ele possa reconfigurar o seu eu, né? Que não é mais aquele lá de antes da guerra eclodir, mas é um outro eu que ele leva muito tempo para entender o que é. E claro que não tem uma mudança total de identidade, isso não seria possível, mas tem uma mudança significativa na identidade, é o que eu estou chamando na minha tese de reconstrução, né? Quando a gente nasce, né, a gente constrói, acima de tudo, nos primeiros anos de vida, de acordo com a psicanálise, e em função desse trauma da guerra, né, que o Freud chama de neurose de guerra, se impõe aí a necessidade de uma reconstrução da identidade. Obrigada, Adriana. A Adriana está perguntando: duvidar ou não entender? O acontecimento é parecido com as narrativas de mulheres que sofrem violência sexual. Muito bem colocado, Adriana, porque a violência sexual, ela é também um trauma aí que a gente pode entender como esse trauma que vem da cultura, que vem do externo, né? Uma ruptura, talvez em alguns casos. Um beijo para você também, Adriana. Né? Talvez em alguns casos, porque também tem muitos, o pessoal da saúde que trabalha aí nos postos,
nos postos médicos, me fugiu o nome correto, nas UBSs não, enfim, nas unidades de saúde, eles atendem várias pessoas também em crise psicótica, né? Então, para algumas pessoas é uma desestruturação dessa monta. Claro que tem aí os aspectos particulares da singularidade de cada sujeito que determina o modo como eles enfrentam ou eles fogem, né, das dores, do desamparo que a guerra instaura em seu psiquismo, né? Então, essa é uma experiência que desorganiza, né? Desorganiza o alicerce. Ó, estão falando nas UPAs. Obrigada, é isso mesmo. Bom, e aí como é que faz, né? Eu falei em desorganização da identidade, eu falei em trauma, falei em luto, em desamparo, na persecutoriedade que muitos vivem, né? Desse modo, reativando lá aquela vivência inicial, como a Melanie Klein falou, né? Da posição esquizoparanoide. Falei em vulnerabilidade psíquica por viver entre dois mundos ou no entre muros, né? Nem sou daqui, nem sou de lá, de onde eu sou. E além disso, no caso dos sírios, tem um outro fator. Alguns sírios, os sírios que eu estou chamando agora, pessoas nascidas na Síria, não se reconhecem sírios, né? Eles são filhos ou netos de refugiados palestinos que, à época da criação do Estado de Israel, saíram da Palestina e foram se refugiar na Síria. Tem um acordo com a ONU que, para manter para sempre, para as gerações futuras, inclusive, um documento de identidade cuja nacionalidade é refugiado palestino. Embora tenha nascido na Síria ou em qualquer outro país onde ele está vivendo refúgio. Então, essas pessoas nascidas na Síria, mas descendentes de refugiados palestinos, eles se intitulam refugiados palestinos. Então, deixa eu explicar melhor, né? Eu geralmente comecei as entrevistas assim, perguntando como é que o refúgio surgiu na vida dessa pessoa, porque é uma pergunta bem ampla e cada um vai colocar ali sua singularidade. E teve uma moça que me respondeu assim, ela disse, olha, eu já nasci refugiada. Eu nasci na Síria, refugiada palestina. Né? Então já tem algo muito importante aí, que é uma herança psíquica, né, de algo que ela não viveu, mas que recebeu como herança essa identidade palestina e que por meio de uma aliança, né, inconsciente com o seu pai ou com o seu avô, com a sua família, essas pessoas não conseguem romper e se apossar, em definitivo, da sua singularidade. Quem trabalha muito bem esse tema é o René Caes, um psicanalista francês. Se alguém que tiver interesse, né, na herança psíquica e tudo, essa é a minha sugestão de leitura. Então, essa moça, ela fala, eu não sei quem eu sou, porque eu sou refugiada palestina, mas eu nasci na Síria, eu vivi lá a minha vida inteira e gosto disso e daquilo. E agora eu estou no Brasil e também gosto de uma série de coisas que tem aqui e eu não sei então quem eu sou. E eu pergunto se ela não seria tudo isso, né? A soma disso tudo. Ela fala, não, eu não posso ser outra coisa que não refugiada palestina. Né? Então, além disso, ainda tem as lealdades, a herança psíquica. Então, é uma experiência muito, muito complexa. Bom, e como é que pode a psicanálise pode contribuir com toda essa experiência? A escuta psicanalítica é um meio, né, que as pessoas podem reorganizar
essa experiência, a memória, as emoções, né? Ressignificar uma experiência que justamente por não ser compreendida, não atribuir um sentido, foi vivido como um trauma. E para romper esse trauma, é necessário então esse acesso ao reprimido, né? E aí eu separei algo que eu acho que ilustra muito bem, né? É um texto do Bernardo Fuchs que ele fala mais ou menos que a força da pulsão do errante vai buscar, por meio da palavra, significar aquilo que vindo de fora, e aí eu acho que é onde o refúgio entra, né? Vindo de fora está nele mesmo, embora lhe seja estranho. Então ele faz uma alusão ao texto do Freud, né, do estranho, como é algo que na verdade é meu, está dentro de mim, né, reprimido no inconsciente. E por estar reprimido, por estar escondido, distorcido lá, se torna um estranho. É o que eu estou chamando na tese de estranho, esse íntimo desconhecido, né? Porque não pode ter nada tão meu quanto reprimido, no entanto eu desconheço. E aí eu fico alienado, eu fico alheio a isto tão significativo e estruturante da minha identidade que eu não tenho acesso, por isso me provoca dor. Então é por meio da fala, da associação livre, né? Então o Bernardo fala assim: o próprio instrumento clínico da associação livre se traduz como aprendizado de estrangeiridade e de alteridade, na medida em que institui a fala como um movimento de romper com o idêntico. E isso serve não só para os refugiados, mas para qualquer sujeito no seu processo de análise, por meio da fala, romper com o idêntico, ou seja, ter acesso ao estrangeiro, ter acesso ao reprimido. Portanto, a experiência dos refugiados, ela tem similaridade com a experiência de qualquer outro, do ponto de vista da vivência interna, psíquica, porque o externo, né, a guerra, essa parte não, mas o psíquico tem familiaridade com a experiência de qualquer sujeito, com o sujeito do inconsciente. Bom, acho que eu situei o tema, o que é de mais importante em relação ao psiquismo foi colocado e a gente pode ir para o debate. Já tenho uma pergunta da Eliana. Um beijo, Eliana, minha tia, tá, gente? A mudança em si traz muitos prejuízos. Como diz Dante na Divina Comédia, a mudança faz parte do ciclo do inferno. O que esses refugiados vivem é algo da ordem do infernal, né? No sentido que são muitas demandas, né? Uma experiência violenta, intensa e que é intrusa, que vem sem avisar, sem pedir licença, né? A guerra da Síria é um desdobramento da Primavera Árabe, quando na Tunísia um estudante pôs fogo ao próprio corpo como um protesto, cansado da tirania do governo. E como nós estamos na era da internet, né, isso foi filmado e conseguiu ganhar o mundo, essas imagens, e as revoltas se intensificaram em vários países naquela região como um protesto a governos ditatoriais. E quando chegou na Síria, por ter uma série de particularidades no modo como o governo conduz, né, a população, isso se perpetuou. E além disso, nós não podemos perder de vista a posição geográfica da Síria, né? Apesar de ser uma guerra doméstica, ela é alimentada por governos, portanto, por outros países, né? Tem agentes internacionais que querem alimentar, porque a Síria está num local estratégico para o escoamento do petróleo para o mundo todo. Então tem o que torna tudo mais perverso, né? Porque em função do interesse econômico de várias nações,
e, claro, validado pelo presidente sírio, Bashar al-Assad, esse horror se perpetua, né? São muitos anos aí e pessoas, os relatos são horríveis, são muito duros. A Renata e a Anaélia, um abraço. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Aliás, eu vou começar pela caixinha de perguntas. Vamos lá. Vamos lá, aqui foi a Virgínia. Ela fala: eu gostaria de saber sobre a relutância dos países em receber os refugiados. Como isso afeta e por que essa relutância? Bem interessante, porque a relutância tem toda aquela ideia, né, que o estrangeiro ele incomoda, porque o estrangeiro faz o local olhar para si, né, para suas, por exemplo, esse vírus ele é um estrangeiro. E ele faz, o que ele evidenciou, entre outras coisas? As mazelas sociais do país, né? Então o estrangeiro, aquilo que é o diferente, que é o estranho, ele provoca um olhar para dentro de si, seja da nação ou individualmente para as pessoas. Então tem toda uma história dos governos que sim, vai ter uma desorganização interna, porque não tem moradia, emprego e alimentação para todos. Então, esse é o discurso, né? Não teria como abrigar um volume tão grande de pessoas. Mas, no instante, obrigada, Fernando. Na verdade, gente, é uma questão de vida ou morte, de dignidade. Essas pessoas querem reconstruir a sua vida. E o refúgio, apesar de todos esses aspectos aí difíceis, negativos e tal, ele também é um ato de esperança. Porque muita gente não saiu da Síria. Tem um número importante de pessoas. Aqueles que saíram, eles estão apostando na esperança, na reconstrução da vida. E o que mais eles relatam é que eles querem um lugar que tenha segurança e liberdade. Os dois principais pontos que não tem, que a Síria tirou. E aí, se a gente for pensar... obrigada, Renata e Fernando. Se a gente for pensar lá no conceito do Winnicott, né, da importância do ambiente, eu faço um paralelo aí como a Síria, né, a nação, a gente fala terra natal, né, então a mãe, esse lugar onde a gente nasce, quando ele falha com seus filhos, né, ele é o agente agressor. É o governo na Síria que está batendo e dizimando a população civil, né? Então tem uma falha desse ambiente que deixa essas pessoas, assim como o bebê, quando o ambiente falha lá no início da vida, agora também a Síria, ela está sendo esse ambiente hostil, promovendo essa queda, né? Essa dor, esse desmantelo na vida das pessoas. Então isso é muito complicado, não é uma simples experiência de dor. Bom, então os países falam isso muito fechados, porque é como se os estrangeiros fossem desorganizar a sua comunidade. E aí deixam o caráter humanitário em segundo, terceiro, quarto plano, né? Então é isso afeta muito, sim. Acima de tudo, quando eles precisam ficar em alguns países em caráter clandestino, sabendo que a qualquer momento podem ser descobertos e expulsos. Então é uma vulnerabilidade extrema. Deixa eu ver outra pergunta. Vamos lá, da Cecília Cortez, uma querida amiga, psicóloga. Ela pergunta: a pessoa ao habitar a fronteira vive o vazio, sem seu ponto de partida, como também o seu ponto de chegada? Aí teve uma outra pessoa que trouxe mais ou menos essa pergunta, né? Ela tem alguma coisa ainda do ponto de partida, porque tem algo que não se dissolve. Alguns referenciais não se dissolvem, outros se modificam, né? E a tendência e o ideal é que essas pessoas comecem a se ambientar
no novo país, na nova cultura, porque ali elas estão vivendo a partir desse momento, né? Então é importante, e esse é um desafio, né? E é doloroso abrir mão de algumas referências e assimilar outras referências, mas assimilar no sentido de que não que elas sejam intrusivas, mas que elas tragam algum conforto, encontrem uma identificação com esses aspectos da nova cultura. A Eliana fala, o refugiado e vítima, o país que recebe também contribui para que o país... Eu não sei se, acho que... eu não sei se eu entendi bem. Você fala que ela é vítima não só do país de origem, mas do país de acolhimento, Eliana? Eu acho que é mais ou menos isso, sim, né? E aí é que tá... Quando se fala, quando não se enxerga a condição do sujeito, o sofrimento, e não se abrigam essas pessoas, é uma forma de, como a Eliana, eu acho que traz um pouco na sua pergunta, é uma forma de reviver, né, o trauma. Eu fui expulso porque saiu para sobreviver, então é uma forma de ser expulso. E nesse sentido, quando se diz, não, você aqui não é bem-vindo, você incomoda, ou seja, eu não estou olhando para o seu sofrimento, eu não reconheço o seu sofrimento. Então é uma forma de fortalecer esse trauma, de intensificar a dor e o desamparo. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Eliana? Mais perguntas, pessoal? Então, e aqui, gente, eu estou falando da psicanálise, né, a partir da psicanálise, e nesse contexto, a clínica psicanalítica, ela pode ocorrer, e é comum que ocorra, inclusive, fora do setting tradicional. Por exemplo, a ONU também tem psicólogos, psicanalistas lá, né, nesses acampamentos. E aí a análise acontece, né, os atendimentos psicanalíticos podem acontecer embaixo da árvore, na tenda com outras pessoas junto. Ou um trabalho que a Rosemarie Moro, que é uma psicanalista espanhola radicada em Paris, ela conduz um trabalho lá em hospitais públicos, que os atendimentos são feitos em psicanálise, são feitos com a presença de intérprete, né? Então tem esse estrangeiro aí lá entre o analista e o paciente. Então é uma clínica que precisa dialogar com a sociologia, né? Com outras matérias. Esse psicanalista, ele precisa entender o conceito histórico e social no qual esse paciente está inscrito. Sem isso também é uma outra forma de reatualizar esse trauma, porque ele não vai aprender aspectos da dor da narrativa desse paciente. Atendimento de rua, atendimento do jeito que dá, na verdade, né? Mais perguntas, pessoal? Nós temos ainda uns 5 minutinhos, então dá para conversarmos. Obrigada, Renata. Socorro, um abraço. A psicanálise aí também entre muros, né, Adriana? Saindo do setting clássico, tradicional, atendendo em tendas, embaixo da árvore. A Rosalva voltou, bem-vinda. Ou atendendo mesmo em hospitais, mas na presença de um intérprete. O modelo psicanalítico que esse grupo da Rosemarie Moro atende chama Clínica Intercultural. Inclusive, eles filmam alguns atendimentos e se vocês buscarem aí no Google pelo nome da Rosemarie Moro, vocês podem encontrar talvez até alguns atendimentos filmados. Obrigada, Eliana.
Olha, qual é a direção do tratamento nessa realidade? É a pergunta do Andrei. Na verdade, é a psicanálise, né? No sentido da associação livre, do trauma, da identidade. São os conceitos que qualquer outra pessoa poderia tratar sem essa experiência de refúgio no seu consultório. No entanto, tem algo além disso, que tem além da experiência, claro, cada experiência é singular, sem dúvida nenhuma, mas tem também esse contexto aí social ou sociológico, se quisermos falar, que ele precisa ser incluído. Eu não posso atender um refugiado sírio sem ter a mínima ideia de como essa guerra se instaurou. Vai faltar, não vai acontecer um encontro, o acolhimento vai ser precário. É como se a gente estivesse falando duas línguas diferentes. Então precisa dialogar com outras disciplinas, senão se torna impossível. Serão dois estranhos falando, né? Sim, a psicanálise, né? Embora nem todos associem a psicanálise com algo não rígido, né? Tem muitos modelos de psicanálise aí, de clínicas psicanalíticas fora do setting tradicional. Tá cada vez mais comum. Aqui em São Paulo mesmo tem a psicanálise de rua, na Praça Roosevelt, que antes da pandemia, né, agora está suspenso, tinha atendimentos, as pessoas faziam fila, ficavam vários psicanalistas na praça, na rua, e cada um ficava num cantinho separado, põe o banquinho, senta lá e conversa. Claro que tem interferências, tem perdas, tem. Por exemplo, a continuidade, a frequência semanal, né? Então o efeito também não é aquele efeito de uma análise clássica, mas existe efeito sim. Tem um movimento aí, sem dúvida. Pessoal, acho que estamos quase terminando, então quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade. Obrigada, Evane. Obrigada, professora Arlene. Eu não consigo chamar Arlene. Eu leio Arlene, mas minha professora durante tantos anos. Bom, eu fiz uma votação antes algumas semanas atrás, se vocês queriam que eu falasse da clínica intercultural, que aí ela não se restringe ao refugiado, mas inclui o refugiado, a criança de terceira cultura, que é um conceito tão interessante e pouco estudado no Brasil. Inclusive nesse livro eu tenho um capítulo que fala da criança de terceira cultura, que inclusive é um termo que se usa para adultos que durante a infância morou em várias culturas diferentes, portanto no período em que estava construindo a sua identidade, né? Também tem uma série de especificidades aí importantes e tudo mais. Então seria essa clínica mais ampla, que entra o expatriado, o imigrante econômico, o imigrante ambiental, o intercambista, ou o refugiado, e ganhou o refugiado. Mas se por acaso vocês de fato quiserem uma outra live, num outro momento, para expandir, falar de outras figuras em relação à mobilidade humana, a live vai ficar publicada aí embaixo. Vocês lá embaixo podem colocar o comentário, por favor. Obrigada, Agatha. Prazer tê-la aqui. O livro é esse, a Ciane está perguntando. É Psicologia, Relações com o Contemporâneo. São vários temas bem atuais, escrito parte dos artigos por psicanalistas, outra parte por autores da teoria sistêmica. Inclusive eu tenho ele, tá, pessoal, para venda, se alguém quiser, porque publicar no Brasil é isso, né? Você adquire alguns exemplares para viabilizar a publicação. Eliana, você pode repetir direito? Não sei se eu entendi a pergunta.
Ah, você vota pela criança intercultural, tá certo. E sobre os expatriados, que são as pessoas que são transferidas para outro país, eu tenho esse livro também para venda, que é o Vida de Expatriado. Gente, faltam 20 minutos, 20 segundos para encerrar, então eu vou ter que ir meio abrupta. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, é um prazer poder fazer essa troca. E a gente se encontra no próximo sábado com um tema diferente. Olha, criança intercultural, mais um voto. Eu vou publicar a live agora e se vocês